José Medeiros, o que ele falou? Vamos voltar aí. Eu adorei esse tweet dele. Se votei a favor da PEC da bandidagem? Não. Nunca votei em nada que beneficiasse o PT. Votei na PEC da proteção do mandato contra os tentáculos do PT. Conheço o José Medeiros, tá? O José Medeiros era, inclusive, amigo nosso no período do impeachment. Ele não é esse cara. Por mais que ele sempre fosse um homem simples, ele tem que fingir um discurso, né? Que ele, quando deve ter tweetado isso, ele deu risada. Tipo, joga isso aqui, ó. Olha só, mandei bem, hein? Não, os tia do Zap vão tudo cair aí. É isso aí, é contra o PT. Agora, mandou bem. Fogo, né, cara? Fogo. Difícil. A oposição brasileira é uma das piores coisas que eu já vi. Assim, a oposição contra o Bolsonaro era tosca, né? O petismo foi tosco na oposição, vamos dizer, mais vocal, mais na imprensa, né? Souberam jogar nos bastidores, tanto que soltaram o Lula e ganharam a eleição. Mas naquela oposição, a oposição não foi grande coisa. No período do Fora Dilma, né, comparado ao que a gente tinha anteriormente, até que eu vi, vamos dizer, uma energia ali da parte da oposição antipetista. Agora, isso que a gente tá vendo, é assim, é qualquer nota. É digno de pena. E não duvido que o Lula vá para as eleições de 2026, no cenário atual, como favorito. A candidatura do Tarcísio vem subindo no telhado. O Rueda, que é o presidente do União Brasil, que é um partido que, enfim, toca a federação junto com o PPUNI, que tem mais deputados do Brasil, junto com o PP, desculpa, que é o tal do PPUNI. A gente começa a perceber certa fragmentação. E aí, nesse jogo, o Centrão, que é um bandido que fica parado, aguardando o melhor momento para agir, ele pode simplesmente olhar pro Lula e falar, e aí? Vamos voltar pro velho casamento? O Lula só aguarda com um bom abraço, alguns cargos e jogo que segue. Se o Centrão vê cheirinho de reeleição, ele pula na hora, mas na hora. E aí aquela frágil construção que envolvia aqueles governadores ridículos, aí Caiado pra cá, Zema pra lá, Ratinho pra lá, aquilo desaparece. Tô falando isso porque o discurso da direita e o discurso da oposição, conduzidos por bandidos do Centrão, não poderia dar em nada diferente do que a gente viu semana passada. Semana passada, em tese, só pra vocês entenderem, era um momento em que o Ciro Nogueira e o Tarcísio mostrariam seu valor pro Bolsonaro. Eles avisaram, temos um plano, vamos passar com o Centrão aqui, a PEC da blindagem, vai ter um pequeno custo de imagem, mas é bom pros nossos amigos do Centrão. A gente vai chamar isso aí, né, a PEC das prerrogativas, né, assim os nossos parlamentares vão estar protegidos na hora de discursar. Isso ajuda os nossos irmãos aí do Centrão e tal. Vamos passar a anistia, que ajuda as velhas, ajuda o Bolsonaro em parte e tal. Bolsonaro fica inelegível, mas vai solto. Tarcísio pinta, portanto, como candidato, como articulador da soltura do Bolsonaro. Os mercados ficam felizes, o jogo fica bom. Fica todo mundo mais ou menos contemplado. Esse era o plano. Eles partiram pra semana passada com esse plano. O plano foi absolutamente demolido. Não contavam conosco. Vocês precisam colocar uma coisa na conta. Tem um fator Kim. O Kim Kataguiri, o vídeo do Guto. Tirando a esquerda que faria barulho, a esquerda farejou e jogou certo e ela realmente explodiu, o maior nome contra a PEC da blindagem, nesse ponto inclui até a esquerda, tá? A pessoa que fez o maior enfrentamento na imprensa, nas redes, foi o Kim Kataguiri. Aí depois a esquerda pegou pra ela também o tema. Então, não contar, isso gerou um dano dentro do campo da direita. Os próprios deputados começaram a ficar incomodados em fazer a defesa. Tiveram que ligar bolsonaristas, começaram a vir com, não, isso aqui é a PEC da prerrogativa aí, do direito de defesa. Aí viraram o quê? Eles chegaram, sério mesmo, a falar que o constitucionalista em 88, né, os pais da Constituição tinham um plano. Que é constrangedor, pra dizer o mínimo. Então, vamos dizer, uma cagada. Aí ficaram abandonados. Aí passaram a anistia, ficaram comendo. Vencemos! Passou a anistia. E não deu. 12 horas. O Hugo Mota já colocou o Paulinho de relator. E o Paulinho já avisou que vai tocar com o Aécio com o Temer, algo que não estava nos planos. Aí aqueles Nicolas da vida. Veja o que eles fizeram. Entrou o fim de semana, porque aquilo, né, foi quinta-feira. Sexta, fim de semana, os bolsonaristas não falaram mais do assunto. O Nicolas Ferreira foi fazer o que ele faz melhor. Quer dizer, foi fazer a outra coisa que ele faz melhor, né? Ele foi basicamente, ou que ele mais gosta, a segunda coisa que ele mais gosta de fazer, ele foi basicamente cuidar da própria imagem, né? Uma coisa bem feminina. E aí ele tirou uma foto lá com o Whindersson Nunes, depois foi soltar uns vídeos. Os outros bolsonaristas só mudaram de assunto. E aí a galera do Paulo Figueiredo e do Eduardo ficou lá batendo cabeça. O Weingarten, que é um estrategista dos bolsonaristas, já veio lá no domingo e percebeu, parece que a estratégia não era boa. Tá? A estratégia não foi muito legal. Não dá pra misturar uma coisa ruim como o PEC da blindagem com uma coisa boa com a anistia. Só ele se esquece que, né, as pesquisas que saíram sobre a PEC da blindagem mostraram que 84% dos brasileiros foram contra. Como a anistia conta com uma impopularidade na casa dos 64%. Falar que a anistia, tipo, nossa, o Brasil só fala em anistia. Não, assim, bolsonaristas falam em anistia. Esse assunto, precisa ser entendido, na população brasileira é um assunto menor. Mas é um assunto que é menor, que é impopular e que foi tornado o maior assunto da oposição brasileira. Então a oposição brasileira nem sequer se preocupa com o INSS, não está preocupada com reforma passar, não pegou para si o tema da segurança pública. Tanto que assim, os maiores defensores do endurecimento das esperanças no Brasil são os membros do MBL. Aquelas dezenas de deputados bolsonaristas que ganharam com discurso de arma e tal, não estão fazendo porra nenhuma. Qual é o tema deles?
anistia. Porque é o tema que eles são obrigados a defender, porque é o tema que o Bolsonaro, mesmo que moribundo do ponto de vista político, obriga eles a defender. E aí eles têm que ficar ali, não, é anistia. Não é anistia. Então maldita a oposição, né, que não percebe mais o país que vive e não tem mais senso de prioridade, e que é obrigada a ficar transformando tudo numa luta, numa novela do Bolsonaro contra o mundo. A luta é o Bolsonaro contra o mundo, nós com o capitão contra o mundo. Não, ninguém liga. Ninguém liga, mas não deixa de ser sintomático, porque o Bolsonaro tomou aquilo que a gente chama de direita pra si, né? Pra você ser de direita significa ser bolsonarista, então, né, a causa da oposição, que é antipetista, e antipetista é Bolsonaro, né? Senão você é petista, eles amarraram todas as coisas, as conexões pro homem simples ficaram bem claras. Então, não, é isso. Preciso defender o interesse do Bolsonaro, senão eu sou petista. Tanto que, vamos lembrar, nós votamos contra a PEC da blindagem e o Kim Kataguiri foi chamado de petista. Ah, ele votou com o PSOL. E... né? Raciocínio meio mongolóide, a maior parte dos deputados eles votam junto com opositores na maior parte da matéria legislativa. Se for puxar uma estatística, você vai ficar assombrado com o que você vai ver. E lembrando também que os bolsonaristas, essa PEC agora é a mesma PEC de 2021, que era a PEC da impunidade, e os bolsonaristas e os petistas e o PSOL juntos à época apoiavam esse projeto. Então, não é sobre isso. O PSOL só que mudou de opinião. Muito triste quando, né, usando um argumento melhor do que o deles, muito triste quando até o PSOL, que é um eterno defensor de bandidagem, percebe que aquilo é uma PEC pró-bandidagem. E só você, bolsonarista, não percebe. Mas, na boa, esse tipo de argumento não serve pra eles, porque mesmo eles sabem que estão errados. E isso aí é só uma estratégia pra atacar o adversário. O jogo segue, não vou ficar com esse dano nas costas. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.